Hoje, em especial, quero compartilhar o primeiro texto com vocês, que se encontra lá em João. João, capítulo de número... Cadê o grupo? João 14, vai lá. Verso 6, né? João 14, 6, eu quero ler com vocês, porque eu vi na introdução, o irmão colocou isso, estava no vídeo, achei muito fantástico, porque que Jesus chega nesta afirmação, uma afirmação absoluta de Cristo, né? O 5 diz assim, João, capítulo de número 14, versos 5 e 6. Disse-lhe Tomé, um dos discípulos de Cristo, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus tinha dito para os discípulos nesse momento, que ele ia preparar morada, ele iria para o Pai, e que eles sabiam o caminho. Olha que afirmação. Tomé na hora fala, não. A gente não sabe. Tomé, entre os discípulos, era um dos mais racionais, usava muita razão, então ele queria informação. Não estava errado. A gente precisa de informação. Crente que não tem informação padece, né? Então, lá foi Tomé e disse, como podemos saber o caminho? E Jesus, então, no verso 6, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Glória a Deus. É uma afirmação muito absoluta. Quando eu digo absoluta, imagine uma pessoa chegar para você e dizer assim, eu tenho as respostas que você precisa. Foi justamente isso que Cristo ele fez com essa afirmação, com essa resposta. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Pode deixar o texto aberto, por favor, do verso 6, tá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse texto, por si só, ele já se divide, sim ou não? Quem percebe? Caminho, verdade e vida, não é mesmo? E nós vamos trabalhar em cima desse texto, essa questão, o caminho da verdade e da vida. Mas, para mim compreender bem isso, eu preciso responder uma pergunta que também faz parte dessas três divisões. Quem é Jesus? Se eu não conseguir responder essa pergunta para mim mesmo, se eu não conseguir ter essa resposta no meu coração, eu não entendo por que ele diz com tanta clareza, com tanta certeza, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, talvez para um irmão ou para outro, ele é o meu Salvador, sim ou não? Para muitos de nós, ele é o nosso Senhor, sim ou não? Mas quem aqui andou com Jesus? Quem viu Jesus ali? Quem tocou Jesus? Quem ouviu Jesus falar audivelmente? Quem comeu com ele na mesa? Nós não tivemos esse privilégio, não é mesmo? Mas esses que escreveram os evangelhos, principalmente esses sinóticos e o de João, eles estiveram com Cristo, eles tocaram Cristo, eles andaram com Cristo, eles ministraram com Cristo, e debaixo da autoridade de Cristo eles ministraram também. Então é com a autoridade que o que você tem na mão, os escritos dos 4 evangelhos, eles têm autoridade de quem andou com Cristo. E é por isso que todas as afirmações que estão aí, elas persistem depois de tantos anos, mais de 2000 anos, elas persistem sem serem refutadas. Por mais que elas tentem ser desmentidas, não tem como. Agora, se eu parar para pensar, e não sendo crente, mas como que eu vou ler a Bíblia, principalmente os evangelhos, se esse pessoal que diz ter andado com Cristo, eles são tendenciosos, sim ou não?
Você percebe que se você lê os evangelhos, eles têm a tendência de te levar a enaltecer, a engrandecer, a glorificar Jesus Cristo, sim ou não? Mas e se eu sou de outra religião e eu leio isso aqui? Eu não vou pensar que, mas esse pessoal aí, ele estava com o objetivo mesmo de mudar a minha cabeça. É ou não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém entra no céu, ninguém chega na presença do Criador de todas as coisas, ninguém chega no juiz de toda a terra, ninguém pode alcançar Deus senão através de Jesus Cristo. Isso significa que eu teria que abrir mão de todas as outras coisas que eu ouvi ou que eu entendo. Teria que abrir mão de tudo. Abre comigo a palavra de Deus no mesmo livro de João, vai lá no último capítulo de João. No 20. João capítulo 20, versículo de número 29, aonde eu e você entramos na história da Bíblia. Diz assim: disse-lhes Jesus, por que me viste, Tomé? Então creste? Bem-aventurado os que não viram e... Eu e você. A gente não viu Jesus. Talvez você tenha uma experiência especial com Cristo, muito particular, mas provavelmente não. Mas nós cremos. Por que nós cremos? Olha só o 30 em diante. Jesus, pois, operou também na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Porém, estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aleluia. O Evangelho, sim, ele é tendencioso, graças a Deus. Louvado seja Deus, porque usou homens cheios do Espírito Santo para me levar a acreditar que existe salvação para mim. O Evangelho foi escrito para que você, lendo o Evangelho, tenha fé no coração e entregue a sua vida a Cristo. Porque o Evangelho, ele mostra, revela Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. Atente-se aqui, porque nós já estamos respondendo a pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus, ele é o Cristo. Cristo não é sobrenome, Cristo é título. Eu podia dizer Jesus de Nazaré, Podia dizer Jesus filho de José, de Maria, Jesus irmão de Tiago e dos seus outros irmãos e irmãs. Mas não, quando a gente fala Jesus, ele é seguido de Jesus Cristo, como se fosse um sobrenome, mas é um título. Cristo, ele tem o significado, a palavra Cristo, o título Cristo, tem o significado de o ungido de Deus. Ele tem o mesmo significado de Senhor, de Adonai, o mesmo significado de Messias, o esperado. Por isso ele é Jesus Cristo, ou Jesus o Cristo. Quando Pedro fala sobre Jesus, Jesus chega um momento em que ele chega para os discípulos, estou respondendo a pergunta, quem é Jesus? E diz assim: que dizem as pessoas que eu sou? Quem dizem que eu sou? Então os discípulos, alguns dizem que tu és o Elias, profeta, que ressuscitou e tal, sabe, o Rabi. Não. E vocês? Ele pergunta primeiro para os 12, aí depois Jesus olha assim para aqueles discípulos mais próximos, sim ou não? Vocês percebem isso no texto? Ele pergunta para os discípulos, depois ele faz uma pergunta mais num círculo íntimo. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, Tiago, João. Provavelmente, tá? E aí Pedro, então, levado e cheio pelo Espírito Santo, responde assim:
Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Isso é muito forte, irmãos. É a revelação. Jesus fala: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Tu és o Cristo, Tu és o Messias esperado, Tu és o esperado das nações, Tu és o ungido de Deus. O Senhor é aquele que veio com o propósito de resgatar todas as coisas, de restaurar todas as coisas, porque todas as coisas estão caídas. Tu és o Cristo, aquele que recebeu toda a unção de Deus para realizar a obra da salvação, da restauração. Esse és Tu, Jesus. Bem-aventurado, Pedro, porque disseste isso. Então, eu começo a perceber que Jesus Cristo, Ele não é apenas o Cristo, mas Ele também é o Filho de Deus, e agora Ele está em forma de homem. Eu preciso compreender isso para entender essa absoluta de Cristo, caminho, verdade e vida. Abre comigo a palavra de Deus lá no livro de Isaías, capítulo 53, onde nós vamos ver Isaías apresentando o Messias, o esperado de Deus, de uma forma bem singular. É bom entendermos que Isaías apresenta Jesus em todas as suas facetas, em todos os seus papéis, ou pelo menos nos que ele recebeu de revelação de Deus Pai. E um desses papéis é de o servo sofredor. Esse é Jesus. Olha o que a Bíblia diz, Isaías capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem forma, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Jesus, o Jesus que você crê, agora mostrado 700 anos, provavelmente, em torno de 650, 750 anos antes de Jesus estar entre nós, Isaías profetizou que o ungido de Deus, o Messias, ele estaria entre o povo, ele seria como um pastor, ele traria sobre si mesmo todas as iniquidades e os pecados do povo, para que o povo pudesse ter paz. O pecado, as iniquidades, são isso que nos separam de Deus, a Bíblia diz. Deus é paz. Há um lugar de paz. Nós cantamos aqui. Essa paz eu só consigo quando eu me entrego totalmente a Jesus.
A Bíblia diz que Isaías profetizou: olha, virá o rebento, olha, virá o Messias e ele sofrerá, padecerá, se entregará por vocês, pelos teus pecados, pelas tuas dores, pelas tuas doenças. Está tudo aqui em 53. Ele vos curará, ele vos sarará, ele vos dará libertação, ele trará paz para você. Só tem paz quem é ovelha de Cristo, no seu pasto. Ele se tornou ovelha, ele se entregou por mim e por você. Como uma ovelha, ele foi ser abatido, sem dizer um A sequer. Servo sofredor. Então a primeira figura que eu percebo nessa resposta de quem é Cristo, é claro que sabendo que ele é o ungido de Deus, é que ele viria para sofrer. É que ele viria com a missão de resgatar a humanidade, perdoando os nossos pecados. A única forma do homem ser perdoado é através do derramamento de sangue. E Jesus se ofereceu como sacrifício vivo para que nós pudéssemos ter vida através da sua morte na cruz do Calvário. O ungido de Deus. Tá. Então nós guarda aí essa primeira figura de Cristo Jesus. Este é Cristo. Ele se entregou por amor a mim e a você. Segunda figura de Cristo Jesus, vá lá em Apocalipse. Capítulo 5. Na visão de João, no capítulo de número 5, ele é apresentado então um livro, e nesse livro estava o nome daqueles que haveriam de ser salvos, né? O livro que estava na destra de Deus Pai. E então, João se desespera porque no céu há um reboliço, e todos os seres celestiais, eles olham um para o outro e dizem assim: e agora, quem é que vai abrir esse livro? Quem é digno de abrir esse livro? E João chora, desesperado, porque sabia que ali estava o livro que continha a eternidade, a salvação. O livro de registro daqueles que entrariam no céu, que entrarão no céu. E a Bíblia diz então no verso 5, enquanto João desesperado, porque ele não se achava no céu quem abrisse o livro, a Bíblia diz assim: e disse-me um dos anciões, disse a João na revelação, não chores, eis que o quê? Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei e vi que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Até aqui. O livro de Apocalipse, o livro da revelação. Jesus é o único que tinha poder para abrir o final dos tempos. O tempo, e iniciar o tempo da eternidade espiritual, porque a eternidade já começou para nós. Esse é Jesus. Ele é visto aqui como quem? Um leão. Mas como que um leão pode ser cordeiro? Não tem alguma coisa errada aqui? Não tem. Ele é o cordeiro de Isaías. A gente leu lá atrás, como cordeiro mudo, levado pelos seus tosqueadores. Ele é o cordeiro que se entregou por amor a mim e a você. Mas ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi. Quando eu digo que ele é a raiz de Davi, ele é a resposta da promessa de Deus
ao trono de Davi. O teu trono, Davi, será sempiterno. Eterno será o seu trono, Davi. Nunca lhe faltará rei. E é levantado Jesus, o leão da tribo de Judá. Ele é o servo sofredor e o cordeiro. Ele também é o rei da tribo de Judá, o leão. Ele é servo, mas ele é rei. Ah, se todos os reis se colocassem na condição de servo no coração. Ah, se todo servo entendesse que é um rei no coração. A melhor figura que um ser humano poderia querer copiar seria a figura de Jesus Cristo. Ele não é um falso humilde e ele também não é um soberbo ostentando posição. Ele sabe quem ele é. Servo, mas rei e ungido para fazer uma obra. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Mas ele também é chamado de o Filho do Homem. E aqui ele se faz como eu e você. Filho do Homem. Ele diz em várias, e é interessante que essa expressão ela vem de Cristo como resposta às situações, né? O Filho do Homem também é Senhor do sábado. O sábado foi feito. O meu Pai trabalha por vocês até hoje, no dia de sábado. Não, então o Filho do Homem não curaria, não sararia no sábado também? Filho do Homem. O Filho do Homem, ele está acima de leis. O Filho do Homem é uma figura que aqui em Apocalipse João diz, na sua visão, e vi um como Filho do Homem vindo sobre as nuvens em glória. Os seus cabelos eram brancos como a neve. E então João vai descrevendo aquela figura celestial, o Filho do Homem. E esse Filho do Homem, ele é meu e seu sumo sacerdote. Quando Jesus responde, o Filho do Homem, ele está dizendo, igual a você. Igual a você. Eu me tornei como você, Filho do Homem. Eu me tornei como vocês para poder salvá-los. Eu me tornei como vocês para passar o que vocês passam. Eu me tornei como vocês para, no fim de tudo, quando eu entregar todas as coisas, quando na cruz eu me entregar por vocês, eu possa dizer para vocês, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Eu sei o que você passa. Fique firme, tenha bom ânimo, alegre-se, eu estou com você, você pode vencer. Não há nada que nós não possamos vencer com Cristo. Pastor, mas é uma doença incurável com Cristo. Você é mais que vencedor. Por mais que a morte esteja jogando as suas garras sobre você, Cristo venceu a morte. Eu venci o mundo. O Filho do Homem, ele sabe o que você passa. Ele conhece as suas lutas. E ele tem unção para te dar poder em meio às lutas, para você vencer toda e qualquer tentação. Ele te dá escape da tentação, se necessário. Amém? Amém. Esse é Jesus. E eu quero te dizer uma coisa, nós não falamos nada sobre Jesus praticamente aqui. Falando sobre essas três figuras de quem é Jesus, isso é 0,5% de uma totalidade de 100 do que o ser humano pode conhecer de Cristo, e não sabemos o quanto ainda é Jesus do que nós não sabemos dele. A Bíblia diz que as coisas que são reveladas, elas estão aqui para nós, mas as ocultas pertencem a Deus. Deuteronômio 29, 29? Não é, ou é 39? Não, 29, 29. Não é mesmo? Então, para a gente, essas três figuras, elas trazem pelo menos uma compreensão melhor de quem é o meu Jesus.
O meu Jesus não está mais na cruz pendurado, como em algumas religiões. Não! A Bíblia me garante que o meu Jesus está sentado à destra de Deus Pai nos céus. E que ele é sim aquela figura do cordeiro, mas espera, não é um cordeiro normal. Ele é sim a figura do leão, mas espera, não é um leão normal. Esse é Jesus, servo e rei. Certa vez nós pregamos aqui sobre o senhorio de Cristo. Eu falei aos irmãos, à igreja, a respeito do termo Cristo, que vem de Curios também, que é Senhor. Quando eu entendo Cristo e me entrego a Ele, e Ele se torna meu Senhor, a minha vida nunca mais será a mesma. Partindo desse princípio de quem é Cristo, nós voltamos então para o texto. Por favor, João, capítulo 14, verso de número 6. João 14, 6, aí, entendendo um pouco melhor sobre Cristo, eu entro nessa afirmativa absoluta de Jesus quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa resposta foi dada aos discípulos, mas exclusivamente também a quem? A Tomé. Tomé. Ei, Tomé. As pessoas falam às vezes mal de Tomé, coitado, né? Menospreza ele, falando que ele era um homem de pouca fé. Eu acho que ele era um dos caras que tinha mais fé no meio daqueles 12. Ele conhecia melhor, ele tinha resposta, ele buscava, ele perguntava, né? Ele não era aquela criança que era Joãozinho vai com os outros, Mariazinha vai com as outras. Pedro falava: Jesus nos deixou, foi para a cruz. O que Pedro falou? Vou pescar. Eu sorri porque eu gosto de pescar, tá, irmão? Pedro olhou assim para os outros 11 e falou: vou pescar. É a mesma coisa de eu olhar para o Tomoki e falar: Tomoki, vamos pescar? Eles nem perguntaram, não, só falaram: não, a gente vai contigo. Pedro falava uma coisa, os outros: eu concordo. Tomé não. Tomé futricava, perguntava, ele queria resposta. Esse homem tinha fé. E você? Você continua seguindo o fluxo? Ou você também é daquele que quer respostas, quer o conhecimento, quer melhorar? Porque estar com Cristo é melhorar sempre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe, irmãos, entrando no texto, quando Jesus diz: eu sou o caminho, eu quero que você entenda que o mundo ao nosso redor, ele oferece muitos caminhos. Muitos caminhos. Foi interessante eu assistir os vídeos, porque nos vídeos que eu assisti da turma que fez o Oica conosco, se eu não me engano, no testemunho do Kina, ele fala do testemunho de conversão dele, onde ele cita que uma autoridade espiritual falou: não, todo caminho leva a Deus. Há vários caminhos sim que levam a Deus. E aquilo decepcionou muito ele, porque quando ele chegou na Bíblia de verdade, Jesus diz: eu sou o caminho, ele: tudo que eu acreditava estava errado. Jesus diz: eu sou o caminho. Dizer que é o caminho, meu irmão, significa que todos os outros caminhos estão errados. É muito sério, é muito absoluto. Eu sou o único. Eu sou o caminho. Se você está em um outro caminho, você está errado. Ao caminho do mundo, ao caminho do ceticismo, que é não acreditar em nada, então a sua vida fica sem propósito, morreu, acabou. Findou-se a tua história, né? O cético, o ateu, ele é dessa forma. Tem o caminho da ciência, que te leva a buscar a vida eterna através dos fatos, dos experimentos,
Muitos tentam enganar a morte através dos cosméticos, né? Eu precisando de cosmético, inclusive, né? Estou precisando a barba fazer, está por fazer. Mas são caminhos. O caminho das religiões. Religião nada mais é do que de religar-se a algo maior. Religião, religar-se a Deus ou religar-se a um plano espiritual maior. Isso é o significado da palavra religião, tá bom? Então, religião não salva ninguém. Pastor Milton já falou sobre isso aqui. São caminhos, né? Há caminhos de religião, por exemplo, aonde diz que se você fizer muitas boas obras, você vai para o céu. Há caminhos de religião que diz, por exemplo, que você precisa de várias reencarnações para que você alcance um nível de santidade para poder entrar no céu. Há caminhos de religiões que... e aí, meu irmão? É muita coisa. Que você precisa sacrificar algo, pagar por algo, para que você tenha pecados perdoados. E há outros muitos caminhos de religiões. Há muitos caminhos. Há caminhos que fazem, que me seduzem. Quando eu era jovem, eu fiz parte de um caminho desse. Ele fazia questão de dizer, não é uma religião. Não é uma religião. O que você estará aprendendo é por causa do nosso instituto de pesquisa. Se chamava Sociedade Rosa Cruzes. Já ouviram falar? É estudo místico, onde você aprende misticismo. É sedutor. É fantástico, mas leva à destruição, ao inferno, porque vai totalmente contra o que a Bíblia diz. Há caminhos que ao homem parecem bons, mas o final deles é a morte, diz a Bíblia. Por isso Jesus diz, olha, não se importa com o que estão te apresentando, eu sou o caminho. Ande por mim e encontrarás paz. Lá no livro, aqui, né? No Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus se apresenta como o bom, quem lembra? Bom pastor. E quando ele se diz o bom pastor, ele diz assim, eu sou a porta. Quem entrar por mim, achará pastos, achará água, achará paz, descanso. Vocês entrarão, comerão e sairão. Jesus está dizendo que por ele ser a porta, por ele ser o bom pastor, por ele ser o caminho, ande em Cristo, ande em Cristo. Se eu decidir andar com Cristo e em Cristo, nada me faltará. O caminho, ele nos garante muita coisa. Esses dias atrás eu estava vendo uma notícia onde um político, eu não me lembro o nome, também não tem a importância, porque a importância é o que acontece com ele. Um político famoso perdeu filhos durante a sua vida e agora está com um internado, perdeu filhos com acidente de carros e agora tem um filho internado e ele mesmo descobriu que está doente. E é muito famoso, muito rico, né? Mas o dinheiro não é um caminho. Eu até comentei com o Carol, falei, nossa, antes de eu entregar a minha vida a Cristo, eu vivi uma vida torta. E na minha vida torta, eu não percebia o cuidado que Deus tem. Agora, em Cristo, como Deus cuida de nós. Eu percebo, junto com Carol, o cuidado de Deus quando eu estou no caminho. Fora do caminho, fora das balizas, Cristo Jesus. Fora desse caminho, eu estou à mercê do Deus desse mundo. E olha, não se engane. O diabo, fora do caminho de Cristo, ele tem sim planos para destruir a sua vida. Planos para não te deixar entrar no caminho. Planos para te fazer sair de vez do caminho. Planos para que você não permaneça em Cristo, para que você não entre na glória
eterna. O diabo quer isso. Fora de Cristo, nós vemos a graça de Deus para com todos, mas com Cristo, sim, é verdade, você tem um cuidado especial. Mas pastor, eu ouvi falar que fulano morreu de forma terrível, mas viveu debaixo do cuidado de Deus, porque estava no caminho. E até a morte dele pode ser terrível aos olhos, mas a Bíblia diz que aqueles que andam no caminho, até a sua morte traz alegria para Deus, porque eles estão se achegando à presença de Deus. Cada dia que eu passo na terra, eu comento com o cara, é um dia a menos e é um dia a mais. É um dia menos aqui e é um dia mais perto de Jesus, mais perto de Deus Pai. Como vocês pensam na morte? O cristão que está no caminho, ele não precisa temer a morte, porque Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Gente, um homem falar tanta coisa assim, chamar tanta responsabilidade para si e não fazer discípulos, teria alguma coisa errada. Você concorda comigo? Ele é poderoso, não só para fazer muitos discípulos, mas o que ele fez por mim e por você, ele fez por todas as pessoas na face da terra, por aqueles que ainda vão nascer. Ele fez. A morte na cruz do Calvário, ela abre esse caminho para a vida eterna. Então, se você está com Cristo, não deixe o caminho. E nesse caminho de Cristo, há tudo que você precisa. Jesus deixa a promessa: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo que você precisar, Deus vai te dar. Não o que você quer, viu? Buscai primeiro a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É assim que o texto diz, não é? Então, as demais coisas é a vontade de Deus na sua vida, não a sua vontade perante Deus, mas a de Deus na sua vida. Fica no caminho. No caminho você tem paz, no caminho você tem situações, mas a paz não deixa de estar nesse caminho. Não saia do caminho. Amém? Amém. Jesus também diz ser a verdade. Sabe o que é verdade hoje? Para mim pode não ser para você. Você concorda? Por que isso? Nós chamamos isso de relativismo. As pessoas acreditam em tudo da forma que elas bem entendem. Por quê? Porque quando você não está trabalhando no seu quilquei, o seu dedo continua trabalhando. E você continua vendo verdades, vendo informações, né? Vendo animais salvando gente. A IA é fantástica. Minha sogra Carol fala assim: não, mas a mamãe ainda acredita. Eu falei: não, deixa acreditar, dependendo da situação, é bonitinho, né? Vai tirar, deixa. Não adianta você falar que é IA que está fazendo, não vai adiantar não, é perda de tempo, né? Mas o que a gente quer falar com isso? O mundo em que vivemos é um mundo relativizado. O que para nós, biblicamente, é verdade absoluta, família, para nós, é algo que nós entendemos como a família tradicional, papai, mamãe e filhos. De outra forma, não se gera crianças. De outra forma, não se gera um lar realmente, podemos dizer assim, como diz aqui, forte. De outra forma, não temos igrejas fortes. Mas no relativismo, não. Tem famílias diferentes hoje. Eu costumava dizer na igreja, família mosaico. Né? Tem famílias lá fora, isso dizem ser famílias, de homens com homens, mulheres com mulheres. Não é mesmo? Queridos, a verdade é uma só. A verdade está aqui, a verdade é o que nós cremos. Homem é homem, mulher é mulher. Não há meio termo. Pastor, mas não pode dizer. Como não pode? É o que eu penso.
Senão, se não aceitarem a minha verdade, que é a verdade bíblica, estão sendo preconceituosos contra quem é heterossexual. E aí? Cadê a minha defesa? Queridos, eu tenho irmãos e também tenho aqueles outros amigos da fé, não é? Irmãos que lutam contra o homossexualismo. Você sabe o que é isso? Não, pastor, se é homossexual, então não é irmão. Espera aí. Se você vê pornografia, então você não é meu irmão, então. Se você mente, se você fofoca, você não é meu irmão. Não sei se você está me entendendo onde eu quero chegar. Essa questão da verdade é muito séria. Muito séria. A verdade de Cristo é que, e Deus amou o mundo, não só aqueles que você acha que estão certos. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou a todos. A mim que me acho justo é o criminoso, ao homossexual que ainda não se converteu e também aquele que se acha certinho, ao que está no vício das drogas, da pornografia, ao ladrão e ao policial, aquele juiz e aquele outro advogado, ou que se acha justo. Jesus morreu por todos nós. O Cordeiro, a verdade de Deus, morreu por todos, sem exceção. E é por isso que eu digo, eu tenho irmãos que lutam contra o homossexualismo. Assim como eu tenho irmãos que lutam contra a pornografia. Como eu tenho irmãs e irmãos que lutam contra a fofoca. Amém? E tenho amigos que aceitaram os seus vícios, os seus pecados e já não andam no caminho. Ei, Cristo ama você. Não faça acepção de pessoas no caminho. Ele odeia o pecado. Deus abomina o pecado. Deus faz separação por causa do pecado. Mas Ele ama o ser humano a ponto de enviar o Cordeiro e o leão para morrer e vencer por nós na cruz do Calvário. Amém? Essa é a verdade do Evangelho. O Evangelho e a Bíblia, toda ela, ensina princípios de vida e eles são inegociáveis. Família é inegociável. Amar a Deus é inegociável. A igreja de Cristo é inegociável. Fazer parte de uma igreja é inegociável. Por quê? Porque só na igreja que eu tenho crescimento, pastor? É, na igreja que você cresce. No conhecimento de Deus, no caminho de Cristo, é na igreja que você cresce, porque a igreja é a noiva de Cristo. Eu não sou igreja, muitas vezes a gente fala sobre os irmãos que estão assistindo os vídeos. Na minha época, quando eu comecei a pregação, antes da pandemia, não tinha esse negócio de ficar filmando, né? E eu percebo que muita gente que assiste o culto online, não assiste o culto inteiro. Sim ou não? Não estou, de maneira alguma, menosprezando. Tem aqueles que assistem, claro. Aqueles que estão ali no culto, online, presente, 100%. Tem. Mas a maioria é igual criança. 5 minutos de culto, vou no banheiro, vou comer alguma coisa, vou passar até rede social. Parece brincadeira, estou adorando a Deus. Mas quem está online... E se eu estou errado, por favor, venha na igreja. Amém, irmão? Desculpa, eu quase não falo com eles, né? Mas é por causa disso. A igreja é o local onde eu cresço. A igreja é o local onde eu tenho comunhão. A igreja é onde os discípulos tocam a paz do Senhor. A igreja é onde há abraço, onde há choro. A igreja é onde eu lembro o nome de quem está doente. É na igreja, é na noiva de Cristo. E quando Ele vier? No caminho. Ele vai falar, eu falei a verdade. Ele vai dizer assim, a minha verdade devia ter te libertado. A minha verdade devia ter feito você a minha noiva. Eu sou a verdade. E conhecereis a verdade vos... Leia a Bíblia. Irmão, leia a Bíblia.
Se você pode ir a alguma igreja evangélica, vá. Não fique em casa. Não assista online. Pega a sua Bíblia. Essa. Física. Vá para a igreja. Eu sou o caminho. Continue no caminho. Eu sou a verdade. Não há outra verdade absoluta. Ela está aqui. Os princípios de Deus para a sua vida. Eles vão fazer de você um homem próspero, uma mulher próspera, sábios sobre a face da terra. Vão fazer de você sal e luz nessa terra. Essa é a verdade. E por fim, eu sou a vida. Jesus é vida. Sem Jesus não há vida. Mas como não, pastor? Eu vivo, eu respiro, tá. Mas se você que vive, respira, come, bebe e faz as demais coisas de quem biologicamente está vivo, deixar o seu corpo. Porque você não é isso que eu estou vendo aqui. Você é o que está aí dentro, sim ou não? Essencialmente nós somos espírito dentro de um automóvel, dentro do nosso corpo. E a Bíblia diz que quando eu fechar os meus olhos aqui, a minha alma vai direto para Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o juiz sobre as coisas que eu e você fazemos. A vida e a morte estão nas mãos de Deus. E Jesus diz assim, no mesmo capítulo de João 10, no versículo 10, na parte B: eu vim para vos dar vida e vida em... vida abundante. Fora de Cristo não há vida abundante. Fora de Cristo, a sua vida vai ser restrita às coisas sensoriais desse mundo e também aos feitiços do inimigo de Deus. Fora da vida abundante, a sua vida vai estar sendo colocada nas mãos daquele que não é com Deus. Cuidado. Ele vai tentar te segurar fora da vida que é Cristo. Ele vai te dar o que você quer, não o que você... Olha que diferença. E o reino de Deus dá o que você precisa, não o que você... E sabe o que acontece? Quando o seu coração, ele está satisfeito com o que o reino de Deus te dá, que é o que você precisa, então Deus começa a te dar o que você quer. É uma inversão. O mundo espiritual funciona, infelizmente, dessa forma. Infelizmente, porque fora de Deus, nós ficamos tristes em ver as pessoas que dão tanto valor, achando que vida é posse, vida é dinheiro, vida é redes sociais, vida é passar os outros para trás, vida... Isso não é vida. Vida é ter comunhão com Deus. Vida é ser cheio do Espírito Santo. Vida é você perceber que, nossa, quando você está naquele lugar que a gente cantou aqui, tudo em você parece que tem um significado maior. Vida é quando o Espírito Santo te toca a ponto de você falar em línguas estranhas, a ponto de você ver coisas que você não poderia ver. Vida abundante é algo que quando o Espírito Santo te toca, você é usado para curar alguém, você é usado para restaurar um casamento, você é usado para abrir os olhos de alguém quanto à palavra de Deus. Isso é vida. Vida abundante. Vida é você passar por tantas coisas e ainda ter paz em meio à guerra. Certo rei, para finalizar, certo rei, eu creio, não sei se eu já falei sobre isso aqui, eu gosto muito dessa ilustração. O rei assentado no seu trono, ele convida 2 artistas. Eu já falei sobre isso aqui? Artistas assim, plásticos? Não, né? Bom, então vamos lá. Ele convida 2 artistas para pintarem 2 telas, né? E o tema que o rei dá para esses artistas, ele avaliaria as obras, é paz.
Porque o rei vivia em meio a guerras, vivia em meio a situações. O rei era um rei complicado, né? Muitos problemas. Então os artistas começam a pintar ali na frente do rei. Pinta. 2 horas depois, as obras estão prontas e eles viram as obras em direção ao trono. E o rei, então, ele olha, admira as obras. E enquanto ele admira as obras, ele percebe que uma das obras, ela mostrava assim um local onde o mato era bem verde. E o mato parava e começava um lago reluzente e calmo, tranquilo. E ao fundo do lago, montanhas, várias montanhas. Então, ao lado do lago, uma cabana, bem simples. Que quando você olha, se sente aconchego no coração. E o rei olha para aquela pintura. E então ele olha para o pintor e diz: realmente é muito bonita a sua pintura. Vou ver a outra e depois a gente tem um parecer. Ele olha para outra pintura e na outra pintura ele vê o pintor todo manchado de tinta, né? Olha assim, todo sujo, o outro todo limpinho, feito uma tela bonita, né? Aí ele olha a tela do outro pintor. O outro pintor, ele pintou uma cachoeira cheia de rochas durante a noite, uma pintura escura. E as águas caudulantes caindo sobre as rochas lá embaixo. E o céu enebrecido. E então o rei olha com atenção, ele se achega à pintura. Aí ele abre um espanto. Ele olha para os 2 pintores e diz: essa representa a paz. E o pintor que fez aquela cena de paz bucólica, ele faz assim. E o outro, ofegante por terminar a pintura da cachoeira, olha para ele e diz assim: rei, o senhor conseguiu? O rei: sim, eu entendi. Ele é o meu artista a partir de hoje e isso aqui é a minha representação de paz. O rei havia percebido que em uma daquelas rochas, quase que adentrando atrás da cachoeira, tinha um ninho, bem pequenininho, na pintura. E nesse ninho, uma mamãe passarinho alimentava os seus filhotes. Essa é a paz em meio aos problemas, em meio ao barulho das águas torrentes, em meio ao estatalar nas pedras das águas, em meio à escuridão da noite, em meio aos problemas. Esses passarinhos tinham paz, quase atrás da cachoeira. Não aquilo que eu quero, mas o que eu preciso. Deixo-vos a paz, não a paz que o mundo dá. Eu deixo-vos a minha paz, disse Jesus. Ele é vida, e a melhor expressão da vida de Cristo é: enquanto você estiver vivo, a paz do Senhor é com você. Amém?